Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo, uma campanha de prevenção ao suicídio. Mais de 13 mil suicídios são registrados anualmente no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Cerca de 96,8% dos casos estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão. Seguida do transtorno bipolar e do abuso de substâncias. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa o psiquiatra Dr. Rodrigo Ramos. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Tá até com fitinha do Setembro Amarelo, que elegância. Nós temos que louvar esse mês, né? E convidar cada vez mais as pessoas para prestar atenção num tema tão delicado e triste, né, Bia? Tão delicado e triste e que eu acho que a gente demorou muito para falar dele. Talvez por medo, né? Eu acho que a maioria das pessoas por medo, mas essa não é a melhor forma, não é, doutor? Com certeza a melhor forma é falar, é trazer esse assunto. Aconteceu muito medo, porque teve um escritor que lançou, chamado Goethe, que lançou um livro chamado O Sofrimento do Jovem Werther. E o Werther é um personagem que se mata no livro. E foi visto que depois que as pessoas começaram a comprar o livro, a consumir, a lê-lo, aumentou muito os índices de suicídio. Eles aumentaram. Então as pessoas começaram a falar, será que o suicídio é contagioso? Então a mídia mesmo, ela por anos, ela se comportou de um jeito assim, olha, não vamos abordar o tema, porque nós podemos induzir algumas pessoas a isso. Só que hoje, esse efeito Werther, ele caiu por terra, né? Então hoje a gente entende que sim, a gente deve conversar sobre algumas condições de não ficar apontando culpado e outras questões relacionadas a isso. Mas é fundamental que a gente converse e que estimule. As pessoas ajudem o outro, né? Exatamente. Para eu identificar que isso está acontecendo, né? Exatamente, para estimular a pessoa a pedir ajuda. Você vê que o Setembro Amarelo, ele surge a partir foi uma homenagem a um americano chamado Mike M., que em 94 ele era muito famoso, porque ele tinha um Mustang, ele reformou o Mustang dele. Você vê, um jovem de 17 anos que reformou o Mustang. E era um Mustang amarelo, então era um Mustang Mike e tudo. E ele era um jovem tão querido, tão adorado por todos, que nunca ninguém imaginou que a família, quando tivesse voltado para casa, ele teria dado um tiro nesse Mustang. E foi uma coisa surpreendente, tanto que a família lançou uma fitinha amarela no dia, com os dizeres, se precisar de ajuda, peça. E é isso, eu acho que é o que a gente mais quer dizer, né? O suicídio é uma morte evitável. É uma morte que, depois de consumada, gera nos familiares uma sensação de impotência impressionante. As pessoas ficam absolutamente frustradas e tristes com isso e talvez a vida acabe. Então, assim, é fundamental que a gente esteja cada vez mais disponível e identifique situações em que a gente pode prevenir esse suicídio. E o suicídio, doutor, ele é uma doença? Isso é químico na pessoa? Como que funciona? Ainda existe muita pesquisa para compreender ele. Hoje a gente até consegue perceber que existe uma genética na vulnerabilidade ao pensamento suicida. Então a gente sabe que não são todos que vão pensar em suicídio, mas tem algumas pessoas que são vulneráveis a isso. Agora, ele é um efeito, é o ápice de um quadro, por exemplo, de depressão, como você descreveu, ou do transtorno bipolar, que nós já tivemos a oportunidade de conversar, e o transtorno bipolar tem tanto a depressão quanto a euforia. Então, assim, a pessoa que está vivendo uma experiência depressiva, ela acredita que ela perdeu o valor, ela não tem valor nenhum, que a vida não tem sentido e que a vida das pessoas que a rodeiam seria melhor sem ela. Então, é aí que começa a surgir a ideia de acabar com a própria vida. E é possível, doutor, fazer isso depois de um trauma, por exemplo? Ou de uma lembrança de infância, uma pessoa que foi abusada? É possível, doutor? Totalmente possível. A gente sabe que o suicídio ele tem fatores ambientais, fatores culturais, fatores sociais, psicológicos, etc. Qualquer situação de trauma, situações em que você perde pessoas de forma traumática, você vai ter propensão ao suicídio. Qualquer situação em que você esteja exposto à vergonha, à desonra.
Nós tivemos recentemente um caso muito triste do filho de uma cantora, não estou me lembrando o nome dela, da Lucas, da Valquíria. Exato, a gente falou aqui no programa. E que ele se matou porque ele se sentiu absolutamente exposto com uma coisa, chama até atenção, você vê que tem todo um antecedente, né? Porque a geração dele lida muito melhor com essa questão de sexualidade, mas você veja que ele acabou se matando. Né? O bullying e o cyberbullying, que é o bullying pela internet, eles são considerados fatores desencadeantes imediatos do comportamento, pensamento ou ato suicida. E como que a gente consegue identificar alguém na nossa casa, alguém que a gente conheça, que possa estar passando por uma situação complicada e que tenha um pensamento como esse? A primeira coisa é sempre valorizar. Qualquer pessoa que diz, porque eu estou querendo me matar, querendo tirar... Esta frase, na maioria das vezes, ela não sai de graça. Então, quando alguém manifestar qualquer desejo de morrer, se matar ou começar a dizer que a vida não faz sentido, essa pessoa deve ser olhada com atenção. Uma atitude muito comum entre os jovens é se machucarem, se cortarem. Jovens que estão fazendo isso precisam ser olhados com atenção. Além disso, nós temos que estar atento a uma mudança do jeito de ser da pessoa. A pessoa passa a ficar mais triste, desanimada, ela perde o prazer de fazer coisas que ela sempre gostou de fazer, ela vai ficando amuada, a gente vai vendo que ela está se isolando, ela não conversa mais, né? E isso é um sinal de que ela não está bem, de que a depressão está se instalando. Aqui a gente já tem que atuar. E a dica é fazer a pergunta, Biane, frontal. Você pensa em se matar? Ir direto. Ir direto, sem rodeio. Porque assim, quando a gente acha que falando isso nós estamos induzindo. Não estamos. Porque quem quer se matar, fala que quer. A gente acha que não, né? Tem um mito horroroso que fala assim, quem quer se matar, se mata. Não fala, é mito. Isso não existe. Quem quer se matar, avisa, dá sinais. Quando você pega uma pessoa extremamente deprimida e que rapidamente ela fica bem, também é um sinal de alerta. Porque quando a pessoa está deprimida, ela está conflitada, ela está lá perguntando, será que eu morro, será que eu não morro, será que eu me mato, será que eu não me mato? Quando ela decide me mato, ela não tem mais angústia, porque ela não está mais conflitada, então ela acalma. Então a gente tem que estar sempre muito atento, até início de tratamento com antidepressivos, nós precisamos estar atentos, porque às vezes a pessoa não se mata porque ela não tem a energia suficiente. Você, no começo do tratamento, aquele primeiro input faz ela a praticar o ato. Então a gente precisa estar muito atento a essas questões e valorizar, sempre dar muito colo, sempre ouvir, procurar ajuda profissional. 98% dos casos de suicídio estão vinculados a doenças mentais. É muito triste, doutor. A maioria, para todos, para não dizer todos, né? E doença mental a gente consegue tratar. É isso que eu ia falar, e tem o tratamento. E tem o tratamento. Como que é feito, doutor, esse tratamento? Então, quando a pessoa ela tem essa vontade de se matar, ela procura um psiquiatra, um psicólogo, vai fazer uma psicoterapia e vai ser avaliado ali quais foram as origens do pensamento disfuncional que desencadeou o quadro suicida. Paralelamente a isso, ela vai ser medicada. Porque nós sabemos que a depressão, transtorno bipolar ou qualquer outra doença, ela está vinculada a um desequilíbrio químico do cérebro. As substâncias cerebrais, que são antidepressivos naturais, que o nosso cérebro mesmo produz, eles param de ser produzidos. Então a gente, num primeiro momento, fornece isso de um jeito artificial, até a pessoa se restabelecer. Quando ela se restabelece, nós temos um protocolo que permite, depois de um tempo, a gente tirar a medicação e a pessoa fica bem, fica ótima. Ou seja, isso é uma coisa muito interessante. A depressão tem cura. Né? Muitos casos de suicídio a gente consegue prevenir. Infelizmente, tem casos que a gente não consegue. Tem casos que a gente tem um esforço imenso e ainda assim a gente não consegue reverter. Né? Porque o suicídio também está ligado a características de comportamento, por exemplo, impulsividade. Uma pessoa muito impulsiva, que não pensa para agir, ela pode, numa desavença, terminou um namoro, tentar alguma coisa assim. Alguma coisa, porque ela não tem tanto controle emocional, né? Ela não tem controle emocional, ela não tem uma autoestima boa, ela não tem condições de dar continência para a angústia dela. Porque todos nós ficamos angustiados, concorda? A gente tem um dia que a gente não está bem, aconteceu uma coisa triste, poxa, será que eu estou apaixonado? Será que eu não... Então a gente sempre está angustiado, mas a gente tem que ter condição de lidar com essa angústia. Esse é o segredo da saúde mental.
A saúde mental não é você estar feliz, as pessoas fazem essa confusão. Sim. É você saber lidar com as suas frustrações. O suicídio é a falência total disso. Doutor, e uma pessoa que aconteceu de ter um pensamento suicida, mas ela foi salva, tá? Não aconteceu, graças a Deus. Isso pode acontecer de novo, ela pode tentar outras vezes, mais que ela tenha feito tratamento e hoje você olha, aparentemente está bem, tá tudo bem. Ela se livrou disso ou a gente tem que sempre ficar atento? Quem pensou uma vez pode pensar outra. Quem pensou uma vez pode... É uma pergunta que a gente tem que dividir em duas. Quem pensou em suicídio, tentou ou algo do tipo, pode tentar outras vezes. Então a gente tem que ficar sempre atento. No entanto, é possível que a pessoa tenha tentado o suicídio, tratado o problema e nunca mais pense. Tá, Né? Por isso que a gente tem protocolos médicos para determinar quando o paciente está de alta ou quando ele exige uma atenção um pouco maior. Por exemplo, existe na psiquiatria, a gente dividiu mente e personalidade. Então tem as doenças da mente e os transtornos da personalidade. O paciente com transtorno da personalidade, tem um que nós já até conversamos, que é o borderline, ele pode tentar mais vezes. O paciente borderline, ele é extremamente impulsivo. Então ele pode tentar muitas vezes. As doenças da mente, como depressão, ela, se tratada, a pessoa tende a ficar mais protegida disso. Mas sempre lembrando que a depressão pode recair, né? A gente pode... Então, sempre... É por isso que a depressão, suicídio, são problemas médicos. Porque nós estamos falando de doenças, né? Nós estamos falando de alterações do corpo que exigem uma intervenção. E, doutor, a gente tem tantos casos de jovens, a maioria são jovens, não é, doutor? Pois é, nós estamos tendo muito caso de jovens. Ontem até tive uma oportunidade de conversar com uma jornalista sobre o aumento de suicídios ou tentativa de suicídio de jovens na pandemia. Isso é uma coisa muito curiosa, Biane, porque a gente, na pandemia, imaginou, né? Era óbvio que iria vir uma série de alterações mentais, mas não veio como a gente pensou. A gente falou, olha, acho que até que não veio tanto. As pessoas ficaram alteradas, mas o diagnóstico não veio. Agora, está vindo uma série de publicações científicas, de uma série de serviços internacionais apontando para o aumento de tentativa ou do suicídio em adolescentes. Então, assim, não vai ser surpresa se ao fim da pandemia a gente concluir que os jovens, as crianças e adolescentes foram realmente quem mais sofreram do ponto de vista emocional com a pandemia. Isso é muito triste, doutor. Em casa, o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Você já falou para a gente ficar bem atento e tal, mas os jovens têm essa coisa, é jovem, gosta de ficar muito quietinho, ou gosta, não me apresenta as pessoas, né? Tem um pouco disso. E às vezes os pais têm essa dificuldade de conseguir se encaixar ali no meio. O que dá para fazer, doutor? Um dos grandes fatores protetores do suicídio é a família. A família é um núcleo importantíssimo, né? Um núcleo que é a base da sociedade. Toda a sociedade se montou por famílias que foram se unindo e formou cidades, etc. Né? Então, assim, esta família, quando ela tem diálogo, quando ela tem união entre as pessoas, ao promover isso, ao incentivar o seu filho a conversar com você, ao estar perto. Meu filho não sai do quarto por causa do videogame. Estabelece um horário para ele estar em família. Quando você abre esse tipo de conversa, a pessoa se sente totalmente à vontade de contar das angústias. Você veja que o suicídio, ele é um mal que acomete principalmente os homens. Cerca de 3 a 4 vezes mais que as mulheres. No entanto, as mulheres tentam mais. É que como o homem ele tem uma impulsividade e agressividade maior que a mulher, e isso está ligado a um hormônio chamado testosterona, ele tenta de um jeito mais agressivo. De um jeito que muitas vezes não dá para salvar. A mulher, ela tenta de um jeito que a gente ainda consegue levar para um hospital em algumas situações. Então o suicídio de homens é muito maior. E os homens são pessoas que têm muita dificuldade de contar sobre as angústias. E isso já aparece na família. Quando o menino fala que está triste, e já começa, não, o que é isso? Isso não é coisa de homem. Homem não chora, levanta aí. Esse tipo de coisa é ruim, porque você corta o canal de comunicação. Porque você está dizendo, você não pode mostrar fraqueza para mim. Né? E nós estamos falando de um espectro em que a fragilidade das emoções é fundamental.
Então, assim, a grande dica é estar atento, manter a convivência, manter a conversa entre todos os entes da família, traz os amigos, conhece a escola. Tudo isso são fatores protetores. Antes da pessoa chegar na falência dela lidar com ela, tem aqui o escudo da família, tem o escudo da escola, tem o escudo da igreja, da sociedade. Então, assim, tudo vai ter que falhar para acontecer um negócio desse. Né? Então, assim, quanto mais a gente cultivar isso, a gente está protegido. Agora, infelizmente, não quer dizer que ao fazer tudo isso, você esteja 100% protegido. Você vai diminuir muito a probabilidade né, de um efeito como esses acontecer. Mas a boa notícia é que, assim, a larga maioria dos casos, se for adequadamente tratada, a gente consegue reverter. Ai, amém. Doutor, que a gente tenha uma sociedade mais sadia mentalmente, né? Que a gente consiga tentar melhorar a nossa vida e a vida de quem está em volta, né? E lembrando que nós estamos vivendo um momento da sociedade muito difícil, né? É um momento em que as coisas são muito aceleradas, a alimentação não é feita de um jeito adequado, isso pode gerar depressão, o sono não está adequado, isso pode gerar também quadros de alterações de humor, como a ansiedade, depressão. Então nós tem a rede social que muitas vezes provoca a sensação de ele está melhor que eu, olha como eu sou uma porcaria. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse momento. E a gente tem que cada vez mais se preservar. Né? É começar a se enxergar como alguém que é diferente daquele. Né? E defender o seu caminho, olhar reto. Eu vou para lá e ir para lá. E seguir a sua vida. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa sempre, muito obrigado, viu? Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Ai, muito bom. Aproveita, segue o doutor na internet, @RodrigoRamosMD, tudo junto. Tem também o site que é o nupem.com.br. Um beijo, obrigada, doutor. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau. Que a gente possa, como eu disse no comecinho do programa, amar mais, viu? E amar significa saber ouvir, viu? Então, às vezes a pessoa quer só falar. Ouça primeiro, ame mais, julgue menos, né?